Olá, bom dia com vocês. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, né? E nós vamos, antes de iniciar, já vai ser, acredito que vocês já tenham visto um vídeo postado pela gestora da escola, reforçando a importância de vocês acompanharem as atividades. E eu como professor, vou fazer mais ainda um reforço. Por isso eu coloquei esse lembretezinho, ó, roteiro de estudo, atividades domiciliares, 8º ano. Ou seja, são as aulas remotas. Então você está em casa e você tem que ter um compromisso também em responder essas atividades, certo? Não é porque você está em casa que você faz porque quer, do jeito que quer, não. Tem que ter um roteiro de estudo. O que é roteiro? Você tem que ter toda uma organização para estudar. Para isso, eu coloquei aqui, ó, querido aluno ou querida aluna, né? A ordem é para que continuemos em isolamento social, para podermos vencer o vírus da Covid e termos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas atividades em sala de aula, atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma sequência de atividades para realizar em casa. Essa sequência de atividades são o quê? São as atividades que nós colocamos, os professores, diariamente, posta essas atividades para vocês nos grupos. Então, essas atividades vocês têm que seguir todo o roteiro que ele pede, tudo que ele está pedindo no grupo e enviar para o professor. Primeiro, as atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada. Observou no grupo a atividade, o que é que você faz? Você vai pegar e tirar uma foto e enviar para o seu professor. Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ajuda para realizá-las. A gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Tem pessoas que não têm um lugar em casa com mais calma que possa ficar, né? Muitos não podem lhe ajudar, mas também isso não quer dizer, por essa razão, que eu não tenho em casa um lugar calmo. Se eu tiver, ótimo. Se eu tiver, eu vou para aquele cantinho e vou estudar, me dedicar todos os dias. Você não tem um dia que você vai para a escola, então você também tem que dedicar esse dia em casa, esse momento de estudo em casa. E se você tiver alguém, um irmão que estuda, que já sabe, que tiver alguma dúvida, chama ele. Caso contrário, tire a dúvida com o professor pelo WhatsApp. Pergunta ao professor a dúvida que tem e eu tenho certeza que todos os professores vão ajudar vocês. A sequência das atividades é sugerida por dia e para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo, não deve deixar acumular atividades e ou querer fazer um único dia, ou seja, vocês já observaram que tem um dia, hoje mesmo é o dia de português. Tem um dia de português, tem um dia de arte, de matemática, de ciência. Para todos os dias tem um dia de atividade. Né? Assim, não é tudo de uma vez. Para que isso? Para que vocês não tenham um excesso de atividade. Por isso que foi dividido, pensando exatamente nisso. As atividades seriam até menos, para que vocês não acumulem. Mas mesmo assim, ainda tem aluno que não responde, que acumula, deixa acumular, não faz o que é para ser feito e aí vai prejudicando, tá? Aqui, ó. Ao fazer o registro, ao fazer o registro, deve lembrar da necessidade de organização e cuidado com o documento de registro de suas tarefas em seu caderno. Não se esqueça de colocar a data no início das atividades diárias. Então, é o que eu já disse agora, né? Há pouco você vai pegar, tirar uma foto e enviar para o seu professor do que você fez, da sua tarefa do caderno. Agora, coloquem a data. Tem muitos alunos que colocam realmente a data que eu peço, eles colocam. E muitos colocam como é que se diz? Coloca o seu nome. Outros não faz nada disso, tira uma foto só e manda. Muitas vezes não tem a foto do aluno, não tem, é de outra pessoa, talvez até de um pai, de uma mãe que tem o celular do irmão, e a gente não sabe. Precisa estar sempre perguntando e organizando essas atividades. Então, coloca o seu nome, coloca a data, tira a foto e envia para o seu professor. Entendeu? Então, olha, as atividades, reforçando. Vamos reforçar aqui, rapidinho.
Olha, as atividades devem ser realizadas no seu caderno, levar a sério em casa. Se você tiver um lugar que possa estudar, nem que seja com uma mesa debaixo de uma árvore, uma cadeira debaixo de uma árvore, mas que você possa, naquele momento, se concentrar. Na sala de aula, a gente não se concentra na sala de aula. Do mesmo jeito, você tem que fazer em casa, você tem que criar essa rotina de estudo, que é uma realidade de todos os estudantes atualmente, dependente da escola que esteja estudando. A sequência das atividades é por dia, então vocês têm que. É arte hoje, então eu tenho que fazer essa atividade de arte, mandar para o meu professor. Hoje é história e arte. Tenho que fazer história e arte, mandar para o meu professor. Não deixar acumular, tá certo? Fazer todos os registros no caderno, colocar o nome, a data, fazer isso diariamente e mandar para o professor. E aqui, ó, esse último, importante, não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver em casa, como revista, livros, jornais, rótulos, produtos e propagandas. A gente sabe muito bem que essas aulas remotas, elas não são iguais. Essas aulas remotas, que são essas aulas à distância, não é igual como você estivesse em sala de aula. Não é. O assunto é limitado, o professor não está presente tirando as dúvidas como vocês têm, na hora que vocês têm, tá bom? Então, você tem que pegar e como é que se diz? O fato disso, de ser reduzido, você tem que complementar em casa. Então, você pode pegar os livros que você... Eu tenho certeza que todos os alunos têm muito livro em casa, não só desse ano, mas de outros que pegaram. Pega o livro para fazer uma leitura, uma revista. Jornal eu sei que vocês não têm, mas tem o jornal na televisão, tem celular, que tem muitas notícias, muitas reportagens que vocês podem ler, certo? Se em casa você tem até os rótulos dos produtos que tiver em casa que o seu pai, sua mãe compra, alguém vai ler. Você tem tempo agora para fazer isso. Vocês nunca passaram tanto tempo sem irem à escola como agora. Nós nunca passamos, certo? Propagandas, tiverem. Então, tudo isso vocês em casa. Não é porque vocês estão em casa que não podem fazer uso da leitura. Vocês podem, porque nós estamos rodeados de gêneros textuais. Então, aproveitem. E aqui tem um recadinho também para os pais. Os pais, eles são muito importantes nesse momento. A gente sabe que a maioria dos pais, eles... Tem muitos pais que não sabem estudar, ou que não têm o hábito de estudar, não leem. A gente entende tudo isso, tá bom? Mas isso não impede dele estar ali coladinho com o seu filho, cobrando o seu filho. Então, o pai, ó, deixa eu destacar aqui, ó. O pai, ele, aos pais. Primeiro, estimule o seu filho para que faça a leitura um momento de prazer. A gente sabe que quando o pai, ele não gosta, ele não lê, ele não sabe, é difícil ele estimular o seu filho. Mas tem pais que sabem ler. Então, independente de saber ou não, o pai tem que estar ali no pé do filho, pedindo para ele ler, que ele está com tempo, ele não está na escola. Isso vai ajudar esse tempo que ele está em casa. Então, ele pode ler. Outra aqui, ó. Estimule a ler rótulos, embalagem, cartaz, letreiro, revista, livros, jornais, propaganda ou qualquer material que tenha em casa que possa ser lido. Ah, professora, aqui em casa não tem nada disso. Sim, mas você tem um celular, você tem uma televisão, né? Você tem livros em casa, eu tenho certeza. Não tem um aluno que não tenha livro em casa. Então, você pode fazer o tempo, você tem. Você tem muito tempo para isso. Reserve um horário do dia para a leitura. Olha aqui, ó. Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho. 15 minutos são suficientes. A gente sabe que, principalmente no sítio, a lida é muito dura, né? A gente tem muito trabalho, tudo. E muitos pais trabalham fora e não têm condições de estar ali com seu filho, né? Dedicar nem que seja 15 minutos para o seu filho, muitos não têm. Mas independente do seu pai e sua mãe estar com você dedicando esses 15 minutos todos os dias, porque a leitura é um hábito. É igual a gente fazer uma caminhada.
um exercício físico. Chega aquele momento, a gente tem que ir, porque tornou-se um hábito. Certo? Então, do mesmo jeito, a leitura tem que ser assim, praticada com esse hábito. Mas se você, o pai, não tiver um pai ou uma mãe, você mesmo pode fazer isso. Certo? Você mesmo. Porque você já pode separar. No dia, você pode tirar 15 minutos para, sem ser aqueles minutos de você estudar, de responder às atividades que são colocadas aqui no grupo. É um minuto da leitura. Então, você pode tirar esse minuto da leitura ou do dia para ler. É importante que as atividades sejam supervisionadas em a colaboração com o adulto. Ou seja, que atividades são essas? São aquelas atividades que vocês estão fazendo. Então, o pai, a mãe ou um irmão, alguém tem que estar vendo. Porque tem aluno que tem internet, tem aluno que tem seu celular e não estão fazendo as atividades. A gente sabe que vocês também estão pegando atividades da escola, xerocadas. Essas atividades são complementares. Tem aluno que não tem celular, não tem internet, tudo bem, só responde elas. Mas se eu tenho internet, se eu tenho celular, então eu vou responder os da internet e também vou responder essas que eu estou pegando no colégio. Eu vou responder todas e enviar todas. E então, se você é mãe, se você é pai, se você tem irmão, tem que estar vigiando, tem que estar cobrando, supervisionando o seu filho para ver se ele realmente está participando dessas atividades. Tá bom? Então, são esses lembretezinhos das observações, reforçando o que já foi dito para vocês, é o que tanto os alunos como os pais devem, e vocês podem ler para os seus pais, tá bom? Aproveita esse recadinho aqui que foi dado para os pais e leia para ele, tá bom? Então, vou parar nesse vídeo e vou dar a sequência do outro explicando a atividade de hoje. Bons estudos!